Bom dia com alegria! Pessoal, estamos começando o nosso sábado hoje, e ele começou cedo. Sábado hoje foi desde as 4 da manhã, Deus liberando graça sobre o dia de hoje. Grandes coisas estão por vir. Ajuda a divulgar esse link, mais pessoas têm que receber o que vai acontecer aqui hoje com a nossa espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Toda vez que você precisar resolver um problema, você quer mandar o inimigo para longe, você pega essa espada e lê, você vai ser alimentado da palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui, tendo a honra, o privilégio, a oportunidade de receber uma pessoa incrível. Ela é super nova, ela tem apenas 25 anos e ela é pregadora da palavra de Deus. Ela é uma influenciadora cristã. Quantos influenciadores estão aí nesse mundo influenciando não sei o quê? Influenciando consumo, influenciando bebedeira, influenciando perversão. Nós estamos com uma jovem influenciando uma geração para Cristo. Uau, pegou forte para mim quando eu li isso. Você pega isso para você, você agarra, você vai ser também um influenciador cristão dentro da sua casa, no seu setor. E essa pessoa que nós vamos receber aqui hoje, ela é uma médica. Ela tem muito tempo estudando, dedicando, e ela faz o quê? Ela tira o tempo da agenda dela, do trabalho dela, para ela poder pregar a palavra de Deus. Gente, isso é muito forte, porque a nossa participante de hoje, a nossa palestrante, ela tem muita desculpa para não mexer com a palavra de Deus. Ela poderia falar que ela não tem tempo. Ela tem muita distração que poderia ter levado ela para longe, porque com a situação que ela tem privilegiada da família dela, a situação financeira dela, ela poderia estar só no mundo viajando, só desfrutando, só usufruindo, mas não, ela quer mexer com as nossas estruturas, ela quer pregar a palavra de Deus. Gente, é muito lindo ver uma jovem médica que se envolve com a missão de Cristo, levando a palavra de Deus. E ela é especialista em nutrologia integrativa, associando a abundância e a plenitude de corpo, alma e espírito, mudando a vida das pessoas. Quando eu vi pela primeira vez a nossa convidada pregando, quem me mostrou foi o pai dela. Eu fiquei encantada. Eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Olha Deus falando através dela. Que instrumento afiado é esse nessa terra? Sal e luz nessa terra. E aí, quando ela aceitou o nosso convite de parar a agenda dela para vir aqui pregar a palavra para nós, falar sobre a Bíblia, eu falei com a mãe dela, com a Rose Amorim, e falei com o pai dela, o deputado federal do Tocantins, Carlos Gaguin. Falei para ele, olha, parabéns para vocês. Porque quando a gente vê um filho desse jeito, uma filha igual a doutora Gabriela, a gente vê que os pais cumpriram a missão de colocar no caminho, de ensinar os primeiros passos na vida cristã. Então, eu estou emocionada de ver o que Deus vai fazer aqui hoje. Eu chamo com muito carinho a doutora Gabriela Amorim. Seja bem-vinda! Que honra, é um prazer enorme estar aqui com todos vocês, principalmente depois de uma explicação como essa, né? Uma referência para mim. Eu falo que em tão pouco tempo mesmo que a gente se conhece, conversou não pessoalmente ainda, né? Mas por esse contato a gente consegue de fato entender e se conectar com aquilo que é a fonte verdadeira. Então, eu sempre gosto de falar que propósitos se encontram, né? Então, pessoas com propósitos se alinham e Deus é realmente que faz tudo isso acontecer. E eu não tenho dúvidas, eu sou muito grata por estar aqui, por cada um que está aqui. Eu não tenho dúvidas que Deus vai fazer grandes coisas. Eu ter topado participar disso foi um chamado muito grande também. Eu estava até conversando com a Ariane, assim, desde quando começou esse período de eu estar aqui presente, falando, e Deus colocar forte isso no meu coração. Ele me inquieta mesmo. E eu oro para que vocês tenham isso dentro de vocês, porque às vezes a gente pensa que não é com a gente, né? Como a Ariane falou, que possamos ser influenciadores, não às vezes de uma grande forma, mas no próprio lar. A gente deve começar dessa forma. Então, só agradecer mesmo, primeiramente, ao convite, a honra de estar aqui. Estou muito feliz, com grande expectativa, e vai ser uma bênção, não tenho dúvidas. Amém, amém, glória a Deus. Doutora Gabriela, se você quiser começar com uma oração, fica à vontade. Maravilha. Quero, então, primeiramente, deixar aqui todo mundo em paz, para que a gente possa viver esse momento, e vamos todos sintonizar nosso coração e orar. Pai, obrigada por estarmos aqui, Senhor. Eu te peço que em nenhum momento seja eu falando. Obrigada por colocar meu coração para viver aquilo que você quer de mim. Que possa tocar também o coração de todos aqueles que estão aqui escutando.
nunca seja sobre nós, nunca seja para eu ser engrandecida, nunca seja para as pessoas reconheçam quem sou eu, mas quem é você através de mim, Pai. Em nenhum momento seja eu falando que você abençoe e que as palavras certas estejam pela minha boca para tocar corações. Que pessoas sejam tocadas, curadas, transformadas através desse momento, dessa manhã. Que escolheram estar aqui e não foi simplesmente a escolha delas, mas a tua escolha delas estarem aqui. É você que tem os planos perfeitos para cada um de nós e não é sobre a nossa força, é sobre o poder do Espírito Santo em nós. Então eu oro para que a gente seja preenchido de forma abundante nesse tempo, nesse período. Que cada palavra seja realmente edificada no coração de cada um que vai escutar isso. Essa é a minha oração. Eu agradeço pela vida da Ariane, que começou e tem esse propósito tão forte dentro do seu coração. De fato, ter o alimento mais vivo e precioso que é ler a Bíblia, de fazer isso em locais que muitos não podem chegar, mas que ela consegue chegar e você deu esse instrumento vivo para ela, Pai. Eu oro e agradeço pela vida dela, pela vida de cada um que está aqui, cada um que faz esse projeto acontecer, que a gente possa levar isso cada vez mais adiante. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Glória a Deus, foi essa oração linda. Bom, então, uma palavra. Pode começar, doutora. Pode falar, se tiver mais alguma coisa que queira comentar. Está com você a palavra, pode começar a falar. Quero aqui, então, primeiro, trouxe algo para guiar a nossa palavra diante de tudo que eu vou falar. Para quem, às vezes, está aqui conhecendo pela primeira vez o projeto Bíblia Juntos, é um projeto que a Ariane tem, então, de fato, a gente ter essa prática diária de conhecer e ler a Bíblia. E ela desenvolve isso, então, durante um ano, quem puder, assim, eu falo de verdade, isso aqui é poderosíssimo, aqui eu não sei se vai focar, mas ela tem essa Bíblia que já nos guia em relação ao que vai ler em cada dia. Então, isso facilita também a quem não tem, às vezes, a prática de leitura bíblica, né, para não saber como começar, como ler. Então, ele já fundamenta de uma forma muito prática e fácil para a gente ter esse acesso. Então, basicamente, durante todo o ano, a gente vai tendo essa leitura. E hoje aqui, então, eu fui chamada, né, para ter a leitura do tempo entre 27 de agosto a 2 de setembro, que aí a gente começou um pouquinho depois do início do ano. E aí vou me basear em cima disso. E eu quero trazer, então, a contextualização dessa palavra, né, que aí eu coloquei o tema como uma fé íntegra. Porque durante esse período de 27 de agosto a 2 de setembro, a gente está lendo sobre, então, a vida de Jó, a passagem de 2 Coríntios, a parte de Salmos e Provérbios. Então, para explicar, contextualizar antes da gente entrar em cada parte, eu quero falar aqui para vocês, para a gente ter um resumo. Eu gosto da gente, de fato, entender o que vai ser visto para a gente depois aprofundar. Então, para quem às vezes não tem tanto conhecimento, ou também quem tem, para a gente entender. A parte de Jó, né, essa parte onde a gente está lendo, mostra muito sobre uma pessoa, um grande homem, um grande exemplo ali de Deus, que viveu um tema sobre muito sofrimento e que ele buscava por respostas, né, de quem não está atrás de respostas, mas esse livro, essa parte da Bíblia, mostra muito sobre alguém que viveu em um momento de muito sofrimento, mas não perdeu a integridade. Então, ele mostra muito que tudo da nossa resposta, tudo que a gente tem de queixas, a gente se encontra em Deus. A parte de 2 Coríntios, então, vai abordar muito a vida de Paulo, aquilo que ele está trazendo de cartas, e sobre o nosso ministério cristão. Então, vai ser também envolvendo muito do que Paulo viveu, de sofrimentos e permanecer com uma fé inabalável. E a parte de Salmos, que está dentro desse contexto, vai expressar muito um lamento, algo que ele mostra que a gente, às vezes, precisa, né, demonstrar nossas dores, mas não perder a esperança, ser vulneráveis. E em Provérbios vai trazer muito uma sabedoria na prática. Então, eu quero começar aqui, hoje, trazendo algumas reflexões, porque eu acredito que não adianta eu só falar, se a gente não tiver reflexões diante daquilo que eu estou, de fato, falando aqui para vocês. Então, né, nesse tema de uma fé íntegra, eu quero trazer alguns que você primeiro abra seu coração, inicialmente, isso é muito importante. Não adianta, de fato, eu estar aqui conversando, ministrando, enfim, falando sobre aquilo que Deus está colocando no meu coração, se não estamos com o coração aberto para receber. Então, esse é o primeiro passo, e eu creio que se você está aqui, você está com esse coração aberto. E o que eu quero, então, trazer de reflexão para você entender é Jó, para você saber, ele foi um homem que ele tinha tudo. Então, ele tinha muitos bens, uma família maravilhosa, tinha tudo aquilo que às vezes a gente anseia e sonha em ter. Só que simplesmente, de uma hora para outra, tudo foi perdido. Então, dele perder todos os bens, perder ali as pessoas que ele mais amava. E diante disso tudo, eu quero trazer essa reflexão para você. Se coloque nesse lugar.
de ter tudo disponível, tudo que você sonhou em conquistar e conquistou, mas chega um momento onde você perde tudo isso. E o que que passaria no seu coração, sabe? O que você pensaria, como você agiria e o que que você iria falar em relação a isso? Porque isso é um tópico muito importante, eu gosto sempre de trazer. Porque a integridade vai mostrar que a gente, de fato, tem o caráter e o coração de Cristo quando a gente, às vezes, passa por situações que a gente não estava, de fato, planejando acontecer, mas quando acontece, a gente permanece com aquilo forte dentro de nós. E a palavra integridade, para trazer, então, aqui um contexto básico de quem foi Jó, de ter essa integridade, ela fala muito sobre algo que é completo, que não se corrompeu, que não foi quebrado, mesmo diante de situações que tinha tudo para acontecer e ele ser corrompido. Porque o que acontece de fato é isso. Pensa você, tá lá, se batalhou para conquistar tudo, teve uma família maravilhosa e você perdeu tudo. O que que você faria? Isso é uma reflexão que a gente pode muito pensar, porque tem uma passagem que até o meu pastor fala muito e eu gosto, que a gente deve trocar a nossa reclamação por adoração. Porque um caráter e um coração conforme o de Cristo traz adoração em meio à dor, adoração em meio ao sofrimento, e não reclamação. Mas o que a gente geralmente costuma fazer é reclamar. Reclamar e se sentir abandonado por Deus. Se sentir, né, que Deus não de fato está ali presente por nós. Mas o que Deus sempre fala é que, independente do que aconteça, é Ele que nos fortalece, é Ele que está em todo esse período junto a nós. Então, a ideia de integridade associada a essa plenitude de caráter e ética é muito relacionada ao que Jó viveu e o que a gente, de fato, precisa viver. Eu gosto de trazer exemplos também de pessoas que, muitas vezes, não tiveram conhecimento da palavra, sobre quem é Deus, sobre, enfim, sobre a Bíblia mesmo, mas ainda assim foram exemplos que mudaram a história. Porque eu falo que grandes pessoas que de fato mudaram a história são aquelas que não deixaram se abater pelas circunstâncias, né? Que a gente consegue permanecer firme, independente da circunstância. E pessoas como, por exemplo, que todo mundo aqui vai conhecer, Steve Jobs, né? Fundador da Apple. Um exemplo claro de alguém que, por exemplo, não conheceu a Bíblia, não conheceu a palavra, mas ele tinha dentro de si um caráter de resiliência e poder de continuar mesmo diante de sofrimento, porque muitas pessoas só chegam e vê lá naquele momento grande onde a Apple é o que é hoje e não sabem de tudo que ele passou, né, de todos os nãos que ele viveu, de tudo aquilo que ele tentou e não conseguiu até chegar onde ele está hoje. E eu falo que a vida de Jó reflete muito isso. Ele teve o conhecimento daquilo que era a promessa de Deus para a vida dele, ele permaneceu e ainda assim ele conseguiu ser um grande exemplo, porque ele não se deixou abater pelas circunstâncias, pelos nãos que a vida dava ou pelas perdas que às vezes acontecem e que tendem a nos distanciar, enquanto que o verdadeiro poder é a gente se aperfeiçoar e se fortalecer diante disso. Então a gente também tem exemplo, por exemplo, Nelson Mandela, que é um grande homem que foi também, né, revolucionário na história, Martin Luther King. Então pessoas que viveram isso e tiveram um reconhecimento muito grande. E aí o que me faz, assim, às vezes, confrontar é o que a gente tem feito como cristãos, como conhecedores da palavra, e a gente não tem sido reconhecidos por, de fato, levar aquilo que é o poder vivo, que é a palavra viva. Então, tantas pessoas que hoje em dia são conhecidas, são influenciadoras, e não carregam aquilo que é o verdadeiro poder, a verdadeira palavra que a gente deve se alimentar, e a gente às vezes fica ali, né, em silêncio, vivendo coisas só para nós ou só nos abastecendo. Então eu falo que a gente precisa muito, não só se preencher. Então tudo aqui que eu estou falando para vocês não deve ficar só em vocês, porque eu creio que a gente deve transbordar. E é para isso que o reino, né, que Deus criou cada um de nós e o reino tem esse poder, que a gente tenha isso para que outras pessoas conheçam também. Porque senão de nada adianta, não adianta a gente reclamar diante das situações que acontecem no mundo, não adianta a gente reclamar diante de coisas que às vezes a gente fica indignado se a gente não tem esse poder de ir lá e fazer diferente, de ir lá e o que a gente tem, a gente possa mudar também o rumo dessa história. Então, aqui eu quero trazer algumas passagens, né, que fala sobre perseverança e confiança inabalável, que é a gente perseverar, que foi esse grande exemplo de Jó, de perseverar e ter esse conhecimento. Ele não se deixou abalar, né, pelas circunstâncias. Então, ele fala muito que eu permaneci nos caminhos de Deus, segui os seus passos e nunca me desviei. Que a gente possa ter isso, porque eu creio, se você parar para refletir em qualquer momento da sua vida, em alguma dificuldade, provavelmente tem pessoas que se desviaram, que se corromperam diante de coisas que eram muito mais fácil, né, quando a gente vive nesse contexto.
Então, a pergunta reflexiva é como você tem vivido e se você já se sentiu abandonado por Deus em algum momento difícil assim também da sua vida. Tem uma passagem também que eu gosto muito de enfatizar dele, dessa de Jó 23:11, que fala: os meus pés seguiram de perto os seus passos. Guardei o seu caminho sem desviar-me. Não me apartei dos mandamentos dos seus lábios. Guardei as palavras da sua boca mais do que a minha própria comida. Então, quantas vezes a gente também se agarra em coisas que a gente conquistou? E eu falo isso também com uma propriedade no sentido de que às vezes a gente conquista tanta coisa e a gente fica se glorificando daquilo, sendo que praticamente todos os momentos, em tudo, é Deus que faz com que a gente tenha aquilo. Mas as coisas que a gente conquista não devem ter o nosso coração. Então eu vejo muito a vida de Jó nesse sentido, que ele tinha tudo, foi perdido, ele não perdeu a integridade dele, a fé dele, e ele não se deixou corromper no sentido de sentir que aquilo ali é o que tinha o coração dele. Então, quando a gente não consegue entregar algo algo nosso a Deus ou a qualquer pessoa, isso mostra que aquilo tem o nosso coração. Então, tudo que você tem hoje, se alguém chegasse, Deus de alguma forma mostrasse, revelasse para você, tire isso da sua vida. O que você pensaria? Você conseguiria com facilidade falar? Com certeza. Isso não me tem, isso não domina o meu coração, mas eu sei que não é fácil. E por isso que a gente precisa estar tão entregue, tão íntimo da palavra, porque se a gente não entende o porquê Deus quer isso de nós, de muitas vezes a gente não se prender a essas coisas, né? Não ter amor ao dinheiro, a bens, a enfim, fama. Se a gente tem entendimento que não é isso que Deus quer, a gente consegue se desprender. Mas se isso domina o nosso coração, com certeza não vai ser fácil a gente, né, entregar tudo isso. Então aqui eu quero entrar um pouquinho também, trazendo que a gente deve trocar essas reclamações por uma adoração genuína, sabendo que a sabedoria é o tesouro mais precioso que a gente pode conquistar. E aqui, então, entrando um pouco na parte de Coríntios, né? Que ele atrela muito esse mesmo sentimento do que foi a vida de Jó. 2 Coríntios é escrito por Paulo, que foi também, quem tem aqui um conhecimento, ele foi um grande exemplo de pessoa que antes vivia muito baseado na lei, de perseguir os cristãos, e depois ele se converteu e viveu esse momento também de sofrimento, que ele foi, então, foi preso, foi machucado, foi, enfim, abandonado pelos amigos, mas ele escreve que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, então, abatidos, mas não destruídos. E por que isso? A gente consegue entender que isso só acontece porque ele tinha entendimento que era Deus que estava com ele, que Deus que fortalecia ele durante esse processo. Então, Paulo, ele escreve, né, para os coríntios. Então, nessa passagem, a gente entende que Coríntios é porque era para aquelas pessoas que moravam ali, que o ministério é fundamentado nessa honestidade, de sem manipulações e de permanecer íntegro também. Ele destaca muito que essa mensagem é de você ter um coração puro e também comprometido com uma verdade muito grande. E ele vê que ele atrela muito essa questão da gente viver com integridade ao ministério do que a gente vai viver. Então, assim, muitas vezes a gente entende, tal pessoa consegue influenciar ou ter um grande ministério porque ela está em tal lugar. Eu vivo aqui no meu simples momento, no meu dia a dia, como que eu vou conseguir influenciar de alguma forma, ter essa integridade sendo vista? E eu falo que é na sua casa já onde começa. Se você não consegue ser um exemplo dentro da sua casa de integridade, como que você quer que isso seja expandido ou revelado fora dela? Porque se a gente não consegue ser nas pequenas coisas, não vão ser nas grandes, que é o que eu também gosto sempre de falar, que a gente possa viver, né, o extraordinário no ordinário, porque é isso que faz a grande diferença, é você não esperar grandes momentos ou grandes situações que você vá revelar tudo isso, mas no seu dia a dia, você ter essa revelação também através de você. E Coríntios, né, na passagem de Paulo, ele traz muito isso, de ter essa integridade, sinceridade no ministério do que você vai fazer mesmo. Então, ele exemplifica muito essa fé, apesar das aflições e perseguições que ele enfrentou de forma muito intensa. E aí, aqui, né, trazendo então esses pilares do que a gente está abordando, que nessas passagens que a gente leu durante essa semana, eu consegui entender alguns tópicos. Então, de Paulo trazendo muito a graça, né? Que para quem conhece ali, então, um pouco da palavra, a gente entender que a graça é algo que a gente nunca vai conseguir conquistar ou merecer, mas que Deus conquistou e merece, né? Faz a gente se sentir merecido através do que ele fez por nós. Então, nessa passagem de Paulo, ele mostra muito isso, essa graça divina, de muitas vezes a gente viver o sofrimento, mas quem nos fortalece nunca vai ser a nossa força,
mas o poder de Deus. Quem vai estar com a gente é Deus em todos os momentos. Então, né, fala que Deus chorou, né? Ele mostra que ele tem esse sentimento de estar com a gente, de estar ali consolando, aparando. E a parte de misericórdia, então, de Salmos, onde vai trazer esse lamento, que foi lido durante esse processo também, que mostra que a gente, às vezes, passa por situações que a gente precisa ser vulnerável, se lamentar, mas sabendo que é Deus que vai nos aperfeiçoar. Integridade, Provérbios traz muito isso também, que mostra como a gente deve ter a integridade diante das situações. Eu quero aqui, então, né, trazer mais uma vez o troque sua reclamação por adoração, que isso fique forte no nosso coração, e mostrar que, diante de tudo isso, que às vezes a gente reclama, que a gente precisa ter uma adoração genuína, o que você está vivendo hoje que você não está revelando a graça de Deus? Porque enquanto Jó teve essa integridade e adorou e permaneceu e persistiu, Paulo viveu também esse momento, onde ele poderia muitas vezes ter se abatido, ter se corrompido, mas ele teve essa integridade em adoração. E Paulo mostra muito, enfatiza muito que a gente precisa ter um ministério vivo. E como que seria isso? Eu gosto sempre de falar que muitas vezes a gente esquece, né, do porquê que a gente faz o que faz. Então, se a gente não conhece qual é a nossa identidade em Deus, a gente não vai saber o porquê que a gente faz o que faz. Porque Deus é muito claro que cada um tem um propósito do porquê foi criado, do porquê faz o que faz. E se a gente não entende, conhecendo, né, naquilo que Deus fala no nosso coração através da Bíblia, a gente vai vivendo sem deixar com que a gente tenha intencionalidade naquilo. E Paulo é muito enfático, descrevendo que os cristãos são como o aroma de Cristo, ou seja, aqueles que vão transmitir a presença e a graça de Cristo onde quer que eles estejam. Então, não é que eu sou médica e de alguma forma eu posso salvar vidas, impactar vidas. Todo mundo tem esse poder. E se a gente entende que em qualquer área da nossa vida a gente pode sim transformar, né? Seja pelo sorriso que você entrega, seja pela forma como você fala com uma pessoa, a gente consegue entender que todo mundo tem esse poder de impactar e ser um aroma, né? Ser esse perfume. Então, o aroma comparado a algo que ele reflete ali uma coisa que todo mundo quer bem, que é sentir um cheiro bom, um aroma de Cristo, né? E Paulo tinha essa identidade muito firmada, porque se a gente for parar para ler ali um pouco na parte até quando Paulo é preso, gente, pensa bem, se você foi preso por uma injustiça, por estar pregando a palavra, e aí você dentro ali daquela prisão, ao invés dele se revoltar com Deus, sem entender por que aquilo estava acontecendo, ele pega e transforma aquelas pessoas. Então é sobre transformar a realidade, mesmo diante de uma tragédia, sabe? Mesmo diante de circunstâncias que não estão favoráveis. Então, em todo momento, né? Igual tá aqui, ser grato em todas as circunstâncias e, ao mesmo tempo, você não perder a sua integridade. Você não perder a fé, porque é nessas horas que a nossa fé se fortalece. É nessas horas que a gente consegue revelar assim também para as pessoas. E aqui eu vou dar um grande exemplo também do que vivi recentemente, que eu acho que testemunhos avivam nossa fé. E isso eu consigo só, de fato, assim, agradecer a Deus pelo que vivi recentemente, por saber que foi Deus que nos fortaleceu, sabe? Fortaleceu a minha família diante de uma situação que minha mãe viveu. Eu não sei se ela está aqui assistindo, mas que a gente precisa ter esses momentos onde nossa fé, de fato, eu falo que é para ver se nosso coração está com o caráter de Cristo, se nosso coração está entregue àquilo. Minha mãe teve um diagnóstico recente, que eu ainda como médica, acho que a gente nunca está preparado ou quer receber, né? Se qualquer palavra que envolva ali o câncer, a gente se atribula, isso choca e mexe com o nosso coração. E desde o momento quando eu recebi a notícia que eu tive que contar para ela, isso mexeu muito comigo. E eu confesso que foi nessa hora que eu falei, é para isso que Deus quer, sabe? Eu entendo que até o momento de, por exemplo, eu hoje estar formada, poder entender e auxiliar ainda mais ela, se essa força daquilo que Deus colocou no meu coração, eu consegui, de fato, viver uma transformação muito grande, seja na minha vida, seja na vida da minha mãe, da minha família, de que a gente conseguiu entender que foi a graça e o poder de Deus que fortaleceu a gente. Enquanto muitas pessoas, a gente viveu isso muito em silêncio com Deus, um processo até ela fazer a cirurgia, de fato, tirar ali o tumor e tudo que estava acontecendo, né? De mudança na fisiologia dela, de, enfim, coisas que a gente não quer que aconteça, que foi também o que aconteceu com o Jó. Além dele perder tudo, ele também perdeu a saúde. E a gente, quando se depara em uma situação assim, onde você pode ter tudo, todo o dinheiro do mundo, mas se você não tem saúde,
Não há nada nem ninguém que possa reverter aquilo a não ser Deus. E foi isso que Jesus colocou no nosso coração, que os nossos olhos deveriam estar fixos nele, na verdade, daquilo que ele já nos prometeu. Porque além dele estar presente nessa dor, nesse sofrimento, nosso coração foi muito mais entregue a saber o que ele queria. Então, até uma conversa que uma pessoa chegou e falou assim: ah, mas por que com ela? Por que comigo? E aí uma outra pessoa, e Deus colocou muito forte no meu coração, falou: por que não comigo, né? Por que não com ela? Porque se a gente carrega isso, que é poderoso, transformador, por que não a gente revelar que com Deus tudo se torna mais leve, mais fácil, e a nossa fé permanece a mesma, independente da situação? Poderia ser um momento que eu falaria: ah, Deus, mas como assim? Tá tudo acontecendo, e aí agora você me coloca uma situação dessa, deu, né, querer perder as esperanças de que não daria certo, de que minha mãe não seria curada, mas eu não consigo esquecer o olhar dela de olhar para mim, filha, isso vai ser um grande testemunho, e a gente vai testemunhar de fato que é Deus que vai nos fortalecer nesse processo, e é Ele que vai fazer com que tudo isso aconteça para glorificar o nome dele. E de fato foi o que aconteceu, foi um processo muito rápido. Eu falo que Deus, né? Eu escuto isso e essa frase sempre carrega comigo. Deus demora muito tempo para agir de repente, porque o nosso de repente muitas vezes ficou anos ali sendo trabalhado no nosso coração para que isso aconteça. Então, o que a gente carrega nunca vai ser algo maior do que aquilo que Deus já colocou e nos fortaleceu. Então, muitas das coisas que a gente vive é porque Deus já fez com que aquilo ali fosse um preparo para que a gente tivesse a força que vem dele naquele momento. Então, né, enquanto a gente acha que foi de repente, ele já estava ali tendo tudo muito planejado. E por isso que eu falo que a vida de Jó foi esse grande exemplo. Ele soube o que ele foi chamado para ser, ele tinha essa identidade, ele tinha essa fé inabalável, então ele permaneceu. Mas se ele não conhecesse quem ele é, para que ele foi chamado para ser, ele com certeza se abalaria na primeira situação, ele com certeza se perderia na primeira situação. Mas ele tinha conhecimento do que Deus tinha para ele. Então, muitas vezes, eu quero que você pare e pense. Você sabe para que você foi chamado para ser? Você sabe para que você vive o que você vive? E você sabe por que Deus quer que você esteja fazendo o que você faz hoje? Porque se a gente não tem conhecimento disso, se a gente não tem conhecimento da palavra mesmo, a gente se desvia em qualquer momento, a gente se enfraquece em qualquer momento, porque a gente realmente precisa se abastecer e se alimentar disso aqui. Eu falo que eu amo orientar, indicar jejum para os meus pacientes, mas tem um jejum que a gente nunca pode deixar de ter, deixar de fazer, né? Que é estar ali alimentado, não negociar o inegociável, que é esse alimento diário. Então, assim, eu confesso que às vezes, como até a Ariane falou, poderia em momentos diversos da minha vida eu falar que eu não tenho tempo, que às vezes eu não conseguiria fazer porque minha vida está corrida, e realmente às vezes é uma. Eu não gosto de falar nem corrida, mas é uma rotina atarefada, porque corrida é quando a gente não se planeja. Se a gente está sempre correndo, corrida é porque a gente não se planejou para viver aquilo. Então eu falo que é uma vida atarefada, que tem muitos, né, programas e afazeres, mas que eu me planejo para nunca deixar isso ser negociável na minha vida. Seja de alguma forma escutando a palavra enquanto estou indo para o trabalho, seja de alguma forma eu tendo meu momento de devocional diário. Porque se a gente não conhece o que Deus tem para nós, o que Deus quer falar conosco e através de nós, a gente de fato se perde em qualquer momento. Então, como que a gente pode cultivar essa coragem e esperança em tempos de crise? Quero que você reflita sobre isso. E entrando muito na parte, então, do que Salmos e Provérbios vai falar, também seguindo nessa cronologia do que a gente leu nessa semana, o salmista, na passagem que a gente viu de 41, né, Salmos 41, 44, ele mais ou menos, ele expressa essa dor, mas ele também vai expressar a esperança. Porque a gente tem que entender que muitas vezes a gente fala, mas você está reclamando no sentido de estar falando com Deus que você está triste, não deve estar triste, porque Deus fala que ele tem frutos de alegria e de paz. E não é isso, não é negligenciar os nossos sentimentos. A gente tem também, né, muitos sentimentos que precisam ser entregues a Deus. Ele sabe dos nossos pensamentos, ele sabe do nosso coração. Mas a gente precisa, assim como um amigo, contar, né, aquilo que está no nosso coração. Ele ama ter esse tempo com a gente. E eu falo que essa intimidade com Deus é literalmente igual a um relacionamento. É você se colocar entregue, ter um tempo de qualidade, ter as linguagens do amor, então, com Deus. Tempo de qualidade, se você não tem, você não vai saber como que aquela pessoa pensa, da mesma forma em um relacionamento. Se você não conhece ali o que ela se expressa, né, que seria a palavra, você não vai de fato conhecer o que ela tem no seu coração.
E assim a gente deve ser com Deus, de expressar os nossos sentimentos, assim como ele se expressa através da palavra, ter um tempo de qualidade, de saber que a gente precisa, né, estar presente com ele. Palavras de afirmação, então eu falo que Deus é de fato essa pessoa que traz palavras de afirmação, porque ele nos encoraja. E eu amo palavras de afirmação, quem me conhece sabe, de trazer de fato ali uma frase motivacional, né, que a gente diz, mas eu falo que é uma frase agraciada, onde vai ter o poder de Deus. E viver tudo isso, porque se a gente não tem esse conhecimento, não tem essa entrega, a gente não sabe o que ele quer de nós. E ter buscado cada vez mais essa sabedoria. Então, nessa passagem, né, tanto de Jó como nessa parte de Salmos, que se expressa de lamento, essa sabedoria fala que seria temer a Deus e afastar-se do mal. Então, Jó compara algo muito valioso como a sabedoria, algo inacessível, que a gente só consegue ter tendo esse tempo de qualidade com Deus. Até se a gente for entender, por exemplo, a vida de Salomão. Ele poderia pedir tudo, mas ele pediu o quê? Sabedoria. Se a gente tem sabedoria para viver as circunstâncias, a gente consegue passar por situações de forma muito diferente. Se a gente vive sem sabedoria, sem buscar aquilo que Deus entrega de mais precioso, a gente se desvia, a gente se entrega ao mal e a gente reclama, que é o que Deus não quer de nós. Então, é a gente saber do porquê fomos chamados para ser, conhecer a palavra e buscar essa sabedoria genuína que vem dele também. Então, assim como o amor, né, de Cristo por nós, ele não muda, mesmo quando a gente falha, onde a gente está, quando a gente está fora da presença ou da vontade dele, isso pode acontecer da gente se perder. Então, essa questão de ter uma fé íntegra e inabalável, eu falo que é muito o amor de Cristo por nós. Porque quantas vezes que a gente erra, que a gente falha, a gente promete para Deus que não vai fazer isso, irei fazer um propósito disso e daquilo, e aí quando você se vê, você está fazendo tudo ao contrário. Você promete para alguém ou para o próprio Deus e você muda tudo que você tinha realmente entregue de coração sincero que você iria fazer. Mas Deus não deixa de te amar. Ele não deixa de fato, estar ali contigo e te perdoar, mesmo quando você volta, lamentando, expressando que aquilo está, né, machucando seu coração por você ter errado. Mas eu falo que também essa entrega genuína de arrependimento, que seria essa mudança de mentalidade, né? Se a gente for bem na origem da palavra, arrependimento é muito atrelado à metanoia, que é mudança de mente, de perspectiva. Quando a gente erra e a gente tem esse arrependimento genuíno de ter essa mudança, Deus se entrega e se, de fato, apaixona por termos essa vulnerabilidade de saber que, né, a gente nunca vai conseguir sozinho, é sempre com Ele, mas a gente ter essa mudança, porque não adianta eu falar que me arrependo, não adianta eu falar que eu fiz tal coisa se eu não mudei minhas atitudes diante daquilo. Então, é ter isso como algo muito verdadeiro. E o que eu gosto, já falei aqui para vocês, né, nessa parte, que a nossa vida deve ser a nossa maior pregação. Porque não adianta você ter um discurso maravilhoso, igual às vezes eu posso estar falando aqui, muitas pessoas sendo tocadas, vidas sendo transformadas e, de fato, querendo buscar a Deus, se minha vida refletisse totalmente o contrário. Qual o exemplo que eu daria em relação a isso, sabe? Não adianta a gente querer ter grandes discursos, não adianta a gente querer ter uma fala robusta, enfim. Se a nossa vida não reflete isso, não reflete o caráter de Deus. Então, como a integridade influencia o seu testemunho, sabe? Porque muitas vezes é fácil falar que, eu vivi uma situação sofrida e eu trago aqui um grande testemunho, emociono, choro, mas minha vida não reflete nada disso. E então, em que situações, né, desafiadoras que você viveu com sinceridade e integridade? Porque Paulo já coloquei aqui para vocês que ele fala que a gente deve ser esse aroma de Cristo, que os cristãos são essa carta viva. O que seria uma carta viva? Carta seria aquilo que a gente lê, entrega para alguém, enfim, reflete, tem uma expressão ali de sentimento, mas uma carta viva é a sua vida. É como você tem vivido, então, refletindo. Você tem refletido a glória de Deus? Sabe? Na situação que você vive, você tem feito isso? Porque senão de nada adianta. De nada adianta a gente estar aqui, de nada adianta a gente viver de fato tudo isso, se a nossa vida não é nossa maior pregação. A gente precisa entender que não depende do que eu vou falar, mas depende de como eu vou viver. Porque isso vai revelar, de fato, o nosso caráter. Isso vai revelar aquilo que eu falei para vocês de não termos reclamação, mas sim adoração. Em momento de crise, de ansiedade, enfim, de medo, é você se conectar com Deus e falar: eu irei adorar Ele, independente das circunstâncias. Eu irei adorar Ele, independente se eu estou sofrendo ou não. E minha vida vai continuar sendo a mesma. Meu caráter não mudou. Porque, assim como o amor dele é incondicional, ou seja, não tem condição de mudança,
assim deve ser a nossa postura de fé, a nossa integridade e o nosso caráter também. Então, que essa frase fique aqui para vocês, que a sua vida seja a sua maior pregação, de colocar essa sabedoria em prática, sabe? E eu falo muito até atrelando já a parte de Provérbios, que foi Provérbios 22, que a gente leu durante essa semana, e tem uma passagem muito forte que eu gosto sempre de falar. Eu, principalmente, como eu e meu noivo somos professores do Kids na nossa igreja, então a gente cuida das crianças ali, e a gente tem esse desafio, quase que todo domingo, de trazer uma palavra que seja acessível a eles, né? E, ao mesmo tempo, que a gente possa ser essa pregação viva. Então, que a nossa vida revele um poder na vida deles. E nessa passagem de Provérbios, que eu gosto muito, de Provérbios 22, que fala onde a gente tem que ensinar as crianças no caminho de Deus. E o que seria no caminho de Deus? Você ensinar enquanto você vive. Porque se eu falasse ensinar o caminho, seria muito de eu mostrar o caminho, né? Esse é o caminho, vocês seguem isso, essa é a palavra, é isso que Deus quer de nós. Mas no caminho reflete que eu preciso estar com eles, vivendo tudo isso. Então, você ter essa sabedoria na prática, você ter essa fé íntegra na prática, inabalável, é você também viver isso, para assim você expressar aquilo como um grande testemunho. E aí eu amo essa passagem, porque, de fato, em Provérbios traz muitas reflexões que a gente tem que estar sempre ali, né? De se mostrar vulnerável àquilo que Deus tem para nós, mas, ao mesmo tempo, trazendo esse conhecimento verdadeiro de conselhos, de sabedoria, e ter essa sabedoria na prática. Então, a gente precisa ser vulnerável para entender que precisamos melhorar, precisamos nos aperfeiçoar, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que estar ali de forma muito humilde e entregue, sabendo que é Ele que vai nos capacitar. Então, essa passagem realmente mostra que a grande mudança, né, que faz em Provérbios de ensinar as crianças no caminho, é porque se a gente tem essa transformação das crianças, da base ali, a gente vai ter, de fato, uma geração sendo transformada. Então, ele enfatiza muito nessa parte de Provérbios que os primeiros anos de vida de uma criança, né, são fundamentais para esse desenvolvimento de caráter e valores. Então, onde que está o nosso poder? Muitas vezes, se você é mãe, se você é pai, é ensinando o seu filho, de fato, no caminho. Então, não só mostrando o caminho, mas no caminho. Porque muitas das crianças, tem umas que eu falo que já cresce ali com um dom muito forte de, independente dos pais serem um grande exemplo, elas terem forte aquilo de viverem aquele chamado. Mas outras precisam ter os pais, né, como um grande exemplo. E claro que, assim, a melhor orientação e conselho que eu posso dar é que você viva no caminho, não só mostre o caminho. Porque senão isso gera também conflitos na criança. De por que você me ensina isso se você não vive isso? Então, é assim, a gente ter essa transformação na base, para ter, assim, uma vida como a de Jó, que viveu sofrimentos, mas não se abalou. Então, você ter esse ensinamento durante esse processo, né? De ter essa aplicação para a gente, de fato, viver com sabedoria. E uma outra passagem que eu gosto também, então, vou trazer aqui para vocês, é de trazer a Deus, né, as nossas dores, em vez de escondê-las. Porque, muitas vezes, a gente também a gente quer se mostrar forte, né? Por exemplo, Paulo e Jó poderiam muito bem falar assim, não, eu não tenho nada, eu não tenho doença, ou até mesmo se a gente colocar na realidade prática aqui, hoje em dia. Se a gente não traz as nossas dores para Deus, a gente fica se escondendo, Ele sabe o que está passando no nosso coração. E Ele deve estar ali pensando, gente, para que ela está se fingindo ser o que é? Ou para que ela está fingindo que está tudo bem, enquanto ela precisa ser curada e tratada comigo? Porque muitas vezes hoje, você já deve ter presenciado isso, de pessoas que às vezes estão passando por depressão, ansiedade, que são coisas reais e que a gente precisa tratar, né? Eu falo que temos nós médicos, temos psicólogos para sermos esse instrumento de Deus na vida de pessoas que estão passando por isso. Mas da mesma forma, se a gente não mostra tanto para os profissionais, mas para Deus, aquilo que está no nosso coração, Ele vai ficar falando, eu tô aqui, eu quero chorar com você, eu quero te aconselhar e você está aí vivendo achando que não deve mostrar esse sentimento. Então é assim, sabe? Jó e Salmos e Paulo, eles mostraram que eles tinham como que eu posso dizer? Essa proximidade com Deus a ponto de mostrar suas dores. Porque você, com certeza, só mostra suas fragilidades, sua vulnerabilidade com quem você tem um amor, um apelo de saber que vai te orientar da melhor forma, vai te curar e vai te trazer essa transformação. Então, assim é Deus conosco. Ele quer que a gente mostre as nossas feridas, as nossas dores, sabe? Não é você negligenciar e achar que tudo bem. Ele quer nos fortalecer, ele quer nos aperfeiçoar, ele quer
mostrar que que somos capazes de viver aquilo que a gente tem, né, e foi chamado para ser, mas ao mesmo tempo ele quer que você demonstre, que você tenha essa integridade. Eu falo até uma amiga minha, não sei se ela tá aqui, mas em um momento foi bem difícil da minha vida, a Gabi chegou e falou assim: mostra essa ira com Deus, essa ira no sentido de você mostrar que você não tá aguentando, porque é ele que vai carregar o fardo, né? Porque o fardo dele é leve. Então é a gente mostrar que estamos indignados mesmo, não esconder. É a gente ter essa vulnerabilidade e não esconder de Deus. Então, aqui a gente mostra que Salmos ele tem, né? Por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbes dentro de mim? A resposta a essa questão, então, vem do versículo que é: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Reforçando, então, que a nossa confiança deve estar em Deus, mesmo nesses momentos de angústias. Então, Deus é poderoso, mas ele não vai desprezar nunca ninguém. E ele é grande em força e entendimento, para que a gente possa, de fato, ter essa força tremenda, assim, vindo dele, né? Para transformar a nossa vida, transformar o nosso coração. E uma outra frase que eu gosto muito, essa que eu trago, então, contextualizando, que eu falei, lembro até hoje, contando para minha mãe, dos olhos fixos em Jesus. O que seria isso? Se você está passando por alguma coisa nesse momento, provavelmente você está com um olho muito fixo nisso. Seja algum problema no casamento, algum problema na sua faculdade, no seu trabalho, ansiedade, um medo que está te paralisando, sabe? De viver algo novo, de fazer alguma coisa diferente. Se você está vivendo isso, provavelmente sua mente está o tempo inteiro constante pensando nisso. E a gente sabe que o que a gente foca expande. Se você tem focado nesse problema, isso vai expandir dentro de você, dentro das suas emoções. E como médico, eu posso te garantir que isso vai afetar em grandes coisas da sua vida. Porque o nosso corpo não é só um corpo. É uma mente conectada com o corpo que transforma em sim dores, transforma sim em doenças. Então, muitas das vezes hoje a gente consegue entender que várias doenças têm um fator emocional como principal causa de tudo. Se a gente não cuida dessa mente, se a gente não cuida dos nossos pensamentos, que é o que eu gosto sempre de enfatizar, cuide dos seus pensamentos, porque daí provém tudo. Tudo do que você vai fazer, tudo de como você vai agir e de como você vai suportar essa dor. Se a gente muda, desvia o foco de Jesus, que é a palavra, a gente fica olhando para outras circunstâncias, tudo aquilo se torna maior do que Jesus na nossa vida. E foi o que eu falei para minha mãe. Então, quando a gente estava passando por tudo isso, eu falei assim: mãe, os olhos precisam estar fixos em Jesus, porque é ele que, de fato, vai nos estabelecer de estarmos ali conhecendo o que ele tem para nós. Porque se a gente ficar olhando para a doença, se a gente ficar olhando para coisas que falaram que pode acontecer, aquilo ali vai ser uma verdade dentro de nós. Eu gosto muito de ter de exemplo também meu pai nisso, porque se tem uma pessoa que tem um pensamento de muito assim, trazer uma verdade antes mesmo dela acontecer, é meu pai. Então ele sempre traz algumas palavras já falando como se aquilo fosse real, quando nem mesmo é. E eu falo que é ter esse sentimento olhando para Cristo, sabe? Do nosso pensamento estar sempre focado nele. De acima de qualquer coisa, a gente vai acreditar naquilo que Deus já falou para nós. Então, da gente não desviar o olhar, que nem fala em 2 Coríntios, né? Fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo vão passar, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Então, muitas vezes, quem aqui não vive de fato, né, essa verdade, essa palavra, não entende que o mundo espiritual é muito real. E às vezes a gente acha que não, vai só vivendo por aí, e acha que o mundo espiritual não está agindo, não está falando, enquanto que lá tudo já é real. Deus fala que tudo já é real no mundo espiritual, tudo aquilo que ele prometeu para nós. Mas se a gente não olha para isso, se a gente não acredita nisso, a gente não vai ter acesso a isso. Até porque quando a gente busca, a gente vem e recebe. Mas se a gente só vive por viver, se a gente não acredita nesse mundo espiritual como algo real, a gente vai vivendo uma vida vazia sem realmente propósito. E Deus fala, né? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, se você está olhando muito para uma coisa que é real, eu te garanto e eu lamento em dizer que, infelizmente, sua vida não vai ter muito sentido e graça. E assim, você vai viver simplesmente aquilo sempre, mas você não vai conseguir desfrutar do extraordinário de Deus. Porque esse é o grande poder, da gente viver o extraordinário no ordinário. E aqui eu trago também o que foi falado, né, em relação aos lamentos de Salmos, que Deus é o nosso refúgio e a nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Então, isso alinha com tudo que a gente falou. Se a gente vive no sofrimento e perde a integridade, a gente não entende que Deus é nosso refúgio e a nossa força. Se a gente tem uma vida que não reflete o caráter de Deus, a gente nunca vai estar pronto a socorrer nele, né, em tempos de aflição mesmo. E se a gente não tem sabedoria de buscar nessa fonte que é ele, a gente também vai se esvair ou vai se, de fato, se entregar na primeira circunstância e tribulação que acontecer na nossa vida.
E então, uma frase, outra, eu amo frases de impacto, como vocês podem ver, que eu sempre falo também, para a gente viver o propósito, é preciso suportar esse processo. Então, não adianta nada você querer viver uma grande coisa agora, que você tem, né, sonhado, planejado, se você não consegue viver os pequenos processos da sua vida. E é você desfrutar desse processo. Porque qual que é a graça de você chegar lá no fim da vida e, né, morri, ou enfim, estou lá na minha velhice, e isso você não teve nenhum momento que você viveu extraordinário com Deus, que você viveu algo muito grande durante o processo. Não é você esperar simplesmente o propósito, aquela grande momento que você vai esperar acontecer para você ser feliz, para você louvar a Cristo. Não, é na sua dor, é no seu processo, é no seu dia a dia. Você desfrutar disso, desfrutar desse momento. Porque isso que é, assim, abundante e gracioso na nossa vida, sabe? Da gente ter esse processo sendo desfrutado nas pequenas coisas, é comemorar as grandes e pequenas conquistas, porque isso mostra que a gente tem, sim, um sentimento que vem de Cristo. Só a gente conseguir entender, e eu gosto sempre de comparar isso. Jesus Cristo, então, viveu 33 anos, certo? Muito sabe que praticamente tudo que tem de relato na Bíblia, da vida, do que ele fez, foi apenas por 3 anos, gente. Então, assim, Jesus viveu esse tempo todo, claro que teve os momentos ali na infância que ele teve, né? Relatos na Bíblia do que ele viveu, mas assim, os grandes feitos dele, que está relatado na Bíblia, foi apenas naquele momento ali do propósito dele pequeno. Mas olha só, pensa tudo que ele deve ter vivido nesse processo e como ele suportou todo esse processo até ele desfrutar do seu propósito. Enquanto você está aí achando que as coisas para você demoram, achando que para você, né, você precisa ter um grande momento para que de fato você seja glorificado, ou achar que é o seu ego que deve estar inflado, enquanto que assim, Cristo viveu parte da vida dele apenas no processo. E se a gente não desfruta do processo, que é grande parte da nossa vida, os dias comuns, como que a gente vai querer desfrutar disso tudo, né? Então, assim, grandes homens que fizeram história, eles desfrutaram, eles permaneceram, eles resistiram. E é isso que eu quero trazer para vocês, que a gente possa desfrutar do processo independente das coisas. E para a gente não esquecer, para resumir, então, tudo aqui que eu falei, que o tempinho acho também já está acabando. Vocês podem estar comentando aí também. Quero trazer essa interação com vocês, senão eu fico aqui falante o tempo inteiro. Mas para a gente não esquecer, então, de tudo que foi falado aqui e do que a gente ainda pode viver, lendo a Bíblia, se você ainda não está lendo a Bíblia, de verdade, adquira essa Bíblia um ano, seja para você começar ano que vem ou já começar desde agora, né? Nunca é tarde e nunca a gente deve, de fato, falar que, vou começar depois. Mas para não esquecer, então, que a gente abordou aqui desses 3 tópicos que eu gosto de, então, enfatizar. Justiça e sabedoria divina, né? A gente saber que a verdadeira sabedoria com integridade vai vir de Deus e que ele vai ser o temor, né? Essa chave para uma vida plena e justa. Então, você ter essa justiça de Deus, isso também é muito forte. Para quem às vezes não entende, quando Cristo morreu por nós, ele fala que agora fomos justificados por ele. Ou seja, a gente nunca teria a capacidade de nos justificarmos, né? De termos, assim, uma vida que fosse honrosa e perfeita, sem erro, sem falha. Mas ele, que foi perfeito, que foi íntegro acima de qualquer circunstância, ele morreu para nos justificar dos nossos pecados. Então é algo muito poderoso da gente ter essa justiça alinhada à sabedoria que vem dele. Porque esse temor a ele, muitas vezes as pessoas têm errado esse conceito de temor, né, de ter medo. Não seria isso, é você ter um apreço e uma admiração tão grande a Deus que você segue fielmente aquilo que ele te orienta, porque você sabe que é o melhor. Você sabe que ele é o mais sábio dos sábios e o mais perfeito dos perfeitos. Então, assim, eu falo que é burrice quem não segue aquilo que ele nos orienta, né? Então, a gente sabe que a verdadeira sabedoria com integridade vem dele, que vai ser essa chave para uma vida plena e justa. E ser pleno não é você não ter dificuldade, não é você simplesmente não ter sentimentos ruins, mas é você viver independente dessas circunstâncias com os olhos fixos nele. E fé em meio ao sofrimento, né, como Jó e Paulo falaram, que essas adversidades, elas podem ser uma oportunidade para a gente se aproximar de Deus e fortalecer a nossa fé. Então, quantas vezes a gente não viu que pessoas, às vezes, que não conheciam a Cristo, em um momento de adversidade, de dificuldade, eles se aproximaram de Cristo. Então, muitas vezes a gente não entende porque está passando, mas o que eu quero te dizer é que, com certeza, Deus sabe o porquê você está passando o que está passando. Deus sabe o porquê que você está vivendo o que está vivendo. Então, é você ter
essa noção de que nas adversidades Deus quer fortalecer a sua fé. Deus quer revelar quem ele é ainda mais profundo para você. E o que eu quero assim deixar de fato apelo, conselho e orientação é que você seja esse testemunho vivo, como Paulo disse e nos orienta, que a gente possamos ser essas cartas vivas, né? Como o nosso exemplo vai impactar as pessoas ao nosso redor. A sua maior pregação sempre vai ser a sua vida. Então, se em algum momento você está errando, não ache também que você como que eu posso dizer, não pode ser capaz de fazer aquilo, porque a graça dele, a misericórdia dele nos renova, nos transforma, e com ele somos santos, né? Que Deus fala que, então, através dessa justificação dele, nos tornamos santos em Cristo Jesus. Então, que a gente possa ter isso muito vivo, muito claro, sabendo que ele nos perdoa, ele nos aperfeiçoa, nos transforma, e através disso a gente consegue ser uma carta viva, um testemunho vivo e uma pregação viva, né? Então, essa é a minha grande mensagem. Eu espero de todo o coração que isso tenha feito sentido na sua vida, que isso possa de alguma forma trazer sementes, sabe? Que vão de fato frutificar de alguma forma, que você possa ter essa necessidade, essa fome, essa sede por buscar na palavra conselhos, direção, porque muitas vezes a gente busca resposta em locais errados. A nossa mente escuta tantas coisas, enquanto que o nosso coração não sintoniza ao som daquilo que Deus quer falar no nosso coração. Então, o medo que você está vivendo hoje, a necessidade que às vezes você está passando hoje, às vezes você está buscando em locais errados. E se a gente não busca na fonte certa, né, na fonte de água viva, que é viva todos os dias, ela se renova, ela se transforma, ela nos preenche. Se a gente não busca nesse local, a gente desvia o nosso olhar, a gente acaba tendo medo, sentimentos que vão nos deteriorar, vão nos acabar enfraquecendo. Então, busque na fonte certa, transforme seu coração da forma certa e renove os seus pensamentos. Eu amo a passagem de Romanos, não estava dentro desse contexto, mas para que a gente, em Romanos 12, 2, que fala que através da renovação do nosso pensamento, né, a gente mude ali a nossa atitude, que a gente não possa se conformar com o que a gente vê, que a gente não se conforme com isso, mas que a gente renove a nossa mente todos os dias com aquilo que Deus fala para nós. E que Deus possa, de fato, abençoar muito cada um de vocês. Obrigada por todo mundo que está aqui. Eu creio que Deus que colocou, que permaneceu, e que isso possa ser apenas uma sementinha diante de tudo que Ele ainda pode fazer através da nossa vida. É uma mensagem muito especial e espero, de fato, que tenha tocado o coração de vocês. Estou aberta para qualquer pergunta que tenham colocado por aqui e que Deus possa abençoar muito a nossa vida. Uau, não só tocou, mas impactou. Não só eu, mas pelos comentários. Eu e o Leandro estamos recebendo aqui, o pessoal está impactado. Estão falando aqui o tempo todo. Meu irmão, o doutor Emílio, da X7 Agroinvestimentos, está aqui falando, minha irmã, como ela fala bem. Meu Deus, que dom da comunicação que você tem. Então, a minha prima está aqui, a Juliana Aquino. Qual que é a idade da doutora Gabi? Qual que é a idade? O pessoal está abismado. 25 anos. 25 anos, essa médica. Olha, vários comentários aqui. Linda por dentro e por fora. Uau, que incrível. Você reflete essa beleza através da luz do Espírito Santo. A sua humildade é extraordinária. Isso quem está falando é a equipe da Fazendão. Pelo seu trato com o nosso time. A sua simplicidade é algo admirável. Igual eu falei, gente, a Gabi, se ela quisesse, ela não pisava nem no chão. Porque pela criação que ela tem, ela é filha do deputado Carlos Gaguin, deputado federal Tocantins, com o Brasil todo, se eu estou explicando, deputado federal Tocantins. O deputado é deputado há vários mandatos, ele já foi governador do estado Tocantins, então a Gabriela é filha do governador do estado Tocantins, então assim, ela tem uma vida de palácio. E ela quer viver pregando a palavra de Deus. Ela escolheu a medicina, porque a medicina é um sacerdócio. Eu que sou médica, eu falo. Eu agora estou há 4 anos fora da medicina, parece que eu estou vendo mais ainda o que é o sacerdócio agora que eu estou de fora da medicina. Quando a gente está dentro, a gente não tem essa visão, mas eu agora eu viro quase como observadora da medicina, eu estou no agro. Então, ela escolhe um sacerdócio de vida e ela escolhe pregar a palavra. Ela poderia estar só de madame por aí, mas ela tá não, ela está querendo mudar as vidas. Que coisa linda, como Deus te usa, e eu estou vendo aqui seus amigos comentando, vai te usar mais. Deus vai te colocar em mais lugares, porque quando Deus levanta uma pessoa, é para fazer grandes coisas. Deus te levantou. E ele vai te levantar ainda mais para você honrar o nome dele. Eu estou impactada com o comentário do seu pai. O deputado Gaguinho colocou aqui que vamos ler a Bíblia. Yes! É isso aí, deputado! Vai para o palanque e fala isso para mim, deputado. Você que é um grande influenciador,
vai para o palco e fala isso. Vamos ler a Bíblia lá na tribuna, por favor. Nos ajude a levar isso, porque você tem essa voz, deputado, mas nós não temos. Mas você tem um microfone na sua boca, você tem uma influência altíssima, você pode levar essa Bíblia para mais lugares que a gente não levou. Hoje nós conseguimos conectar com mais de 100 pessoas aqui, passaram. Quero agradecer aos meus amigos Black Belts que estão aqui, a Vânia, o Pedro Correia o tempo todo comentando, Patrícia Diamantino, que é nossa embaixadora, palestrante aqui também, minha amiga Raquel Messias, lá de Gurupi. Nós somos com pessoas do Brasil todo. Estou aqui com meu tio Netinho, tia Renata, tia Anne, pessoal de Goiânia, minha avó Kita de Nova Veneza, meus pais que estão lá de Goiânia, meu sogro, minha sogra de Goiânia também. Estamos com uma turma enorme aqui. A minha irmã, a doutora Lisa Pérez, psiquiatra, está aqui comentando muito, adorou. Então, assim, como é bom ver isso tudo acontecendo na sua mão. Obrigada por esse testemunho incrível, você ter partilhado o que aconteceu com a Rosa Morim, minha amiga linda, admirada. E, olha, o deputado, eu acho que Deus gosta muito dele, viu? Eu não sei o que Deus viu nele, mas ele é abençoado, porque é o seguinte, vai ter umas filhas dessa e uma esposa dessa, porque é o seguinte, eu acho que é a oração da Rose que sustenta o deputado, viu? Porque aquela mulher reza, os padres tudo conhecem ela aqui em Palmas, a Rose da Lalix, e partilhar com a gente com tanta vulnerabilidade que você colocou, de vir partilhar aqui uma experiência da sua família, de usar isso para evangelizar. Pessoas foram tocadas com esse testemunho. Você falando das 5 linguagens do amor de Deus, nunca ouvi. Achei lindo. Eu assisti com a caneta na mão, eu tô que anoto e eu vou rever, porque é muita coisa que você está falando. Já estão pedindo aqui para você ter outro título, além de influenciadora cristã e pregadora da palavra. Mentora cristã. Já estão falando assim, coloca aí, cadê a mentoria da doutora Gabi? Amém. Se Deus falou, ele já toca meu coração em relação a isso. Se alguém falou, então é confirmação dele. Está escrito aqui, ó, já mandou escrito. Nós estamos aqui recebendo muito de você hoje. Nós estamos aqui com a turma também do Agro, a Ana Caraça, do Grupo Atlântida, a Helenara também, que é do Agro, o seu Gaspar, da Fazendão, nosso conselheiro. Nós estamos aqui com o Giovanni Salera, ele já vai ficar apaixonado pela sua história. Ele que é um escritor encantado por biografias, ele que é o embaixador do nosso projeto, ele tem nos abençoado. Eu tenho certeza que o olho dele já brilhou em cima da sua história, da sua família, porque é lindo ver como que Deus faz a obra através de vocês. Porque toda autoridade, gente, ela é instituída por Deus. A gente goste ou não, toda autoridade ela é instituída por Deus e tem um propósito. Então, sua família tem um propósito lindo. Eu sei que você não é da política, você não tem essa conexão. O seu fala muito assim, gente, vamos colocar minha filha na política. E eu achava assim, não estranho isso, né? Agora, deixa eu falar uma coisa, eu já vou levantar a bandeira. Eu já quero fazer campanha para a doutora Gabi. Já arrumou uma para te ajudar, viu, deputado Gaguinho? Eu já vou te ajudar a colocar a doutora Gabi na política, porque o mundo precisa de pessoas igual a você. O mundo precisa de pessoas cristãs dentro da política. Igual o Pablo Marçal fala, os bons têm que candidatar para mudar tudo isso. Então, nós recebemos muito aqui. Eu quero que Deus devolva para você, para sua família, 1000 vezes mais. Tudo que você entregou aqui, que capacidade, que sabedoria vinda dos céus, que inteligência, rapidez de falar tudo isso em tão pouco tempo e de uma maneira assim que entrou igual a espada. Foi lá no peito. A palavra entrou, mas entrou forte. Teve gente que falou que precisava ouvir isso aqui, nós estávamos precisando ouvir esse negócio de olhar para Jesus e não dar foco no problema, é muito forte. Quantas vezes eu fiquei rodando em cima do meu problema e não estava sabendo nem rezar. Até rezar errado, eu estava rezando dentro do furacão do problema. Então, por isso que eu vou rever e anotar tudo isso aqui. Quero saudar também aqui o doutor Alex Barros, de Palmas, Dilson Nascimento, doutor Murilo Sudré também, comentando aqui conosco, a Jaqueline, minha vizinha, Emília, da Shopfest, quantas pessoas puderam aproveitar tudo que foi entregue aqui hoje. Nós não estamos nem conseguindo acompanhar o tanto de comentário do pessoal o tempo todo aqui. Que lindo que foi esse recado. E que Deus levante mais doutoras Gabrielas, ungidas, jovens, dispostas a viver pregando a palavra. Uau, que incrível. E você tem aqui uma fã. Eu não sou uma pregadora da palavra, mas Deus levanta pessoas para pregar a palavra. Eu sou evangelista, eu acho que eu sou evangelista. Eu gosto de levar a palavra no estouro, mas eu não consigo ainda pregar. Um dia Deus vai me dar esse dom também, eu vou receber. Amém. Muito obrigada, só agradecer cada palavra aqui, de verdade. Eu falo que isso testemunha, nos fortalece, né? Até através do Instagram, assim, de muitas vezes a gente
tá ali diariamente, é um trabalho de formiguinha, de estar ali influenciando, mostrando, trazendo minha vida, mas quando a gente tem esse retorno de que Deus está impactando, está inspirando, transformando, isso de fato toca nosso coração e nos fortalece a continuar, né? Glória a Deus. E eu quero aproveitar essa super audiência que nós estamos aqui e convidar o pessoal para o próximo sábado. Quem vai estar com a gente no próximo sábado é a Margot Hall, coach da Camila Vieira, diretamente de Manaus. Então, vocês que estão aqui estão convidados, vocês que vieram pela primeira vez, a continuarem com a gente nessa jornada de ler a Bíblia inteira em um ano. Bíblia 365. Nós estamos com essas pílulas diárias. Essa Bíblia é incrível. Por que ela é diferente? Porque é leve. É todo dia um pouquinho do velho, do novo, de salmo, de provérbio. Então a gente consegue. Você que parou no meio do caminho, que já está na caminhada com a gente, parou, só volta. Por favor, volta. Não desiste, não para no meio do caminho, porque grandes coisas vão acontecer. A próxima a terminar a Bíblia inteira vai ganhar uma medalha. Eu, do nosso grupo aqui, eu fui a primeira. Aí quem tá vindo atrás é minha mãe. Minha mãe tá vindo com tudo. Ela parece que daqui uns dias, uns 5 dias, 10 dias, ela tá terminando a Bíblia, vai ganhar uma medalha. Quem que é o próximo? Eu quero saber. A Juliana, quem que vai ser o próximo a ganhar a medalha que leu a Bíblia inteira? E muda algo dentro de você. Porque não tem como você ler a palavra e você ser o mesmo. Porque a palavra ela vai te moldando. Ela vai mudando as suas decisões. Ela vai mudando a sua escolha. E o deputado Gabi vai falar para nós o dia que ele terminar a Bíblia. Eu sei o dia que ele começou. Ele começou essa semana, então tá anotado aqui, deputado. Daqui um ano eu quero ver o seu testemunho. Eu li a Bíblia inteira, sou um deputado que lê a Bíblia inteira. Amém. A deputada Luana Ribeiro também já leu a Bíblia inteira e também é nossa embaixadora no projeto. Que lindo ver essa união da iniciativa privada com o poder público, ver como a gente pode ser sempre unido em Cristo e mudar as vidas. Então nós vamos, se não tiver nenhuma pergunta, nós vamos encerrando por aqui. Se você quiser fechar com uma oração também, doutora Gabi, dizer que para mim foi assim, lindo te conhecer. Quero te conhecer pessoalmente, que nós estamos há muito tempo aí conversando online, mas eu ainda quero te dar um abraço e te agradecer por tudo que você enviou para nós hoje. Que conexão forte. Você é iluminada, eu vejo o Espírito Santo em você, você tem a luz de Deus e que Deus te capacite ainda mais para você continuar transbordando o amor dele nessa terra. Eu quero ficar perto de você para sentir o perfume de Jesus Cristo, porque eu já vejo a luz dele. Eu quero sentir o perfume de Jesus Cristo em você. Gratidão. Amém. Gratidão, o deputado, por terem criado essa menina iluminada aqui nessa terra. Amém. Vamos orar então para finalizar. E como conseguir essa Bíblia? Estão só perguntando. É pelo Instagram, tem o link? Lá no Instagram tem uma fotinha da Bíblia. Você clicar na fotinha, tem um link lá. O link que eu coloco, eu compro em vários links, mas esse link eu acho, é o que chega mais rápido que a Plenitude. Chega em 5 dias e ela é mais barata também. Perfeito, então respondido. Vamos orar, então. Pai, obrigada por esse momento, Senhor. Obrigada por cada vida que esteve aqui conosco, escutando aquilo que você quis falar, Senhor. Obrigada por me fazer instrumento. Que assim como eu pude aqui, de alguma forma, entregar o que você tinha para mim, realmente falar para as pessoas que estiveram escutando isso possam também ser esse canal, onde elas estiverem, que hoje elas possam, de alguma forma, testemunhar alguma coisa diferente que você vai fazer na vida delas, Pai. Eu oro e agradeço, de fato, por tudo que você fez até aqui na minha vida, por cada propósito e processo que eu pude viver e que eu possa ainda estar vivendo, Senhor. Te agradeço muito também pela minha família, que com certeza foi esse pilar e esse alicerce, essa rocha que me guia, que possa estar sempre trazendo ali essa palavra, em especial também a vida da minha avó, que eu queria ter comentado aqui, que é um grande exemplo nesse sentido para mim, que foi a sementinha que sempre plantou no meu coração, que as pessoas possam ter essa semente plantada também, para que grandes coisas possam acontecer, para que a gente possa transformar onde a gente estiver, que a palavra seja viva, que possamos ser essas cartas vivas onde a gente estiver, Senhor. Essa é a minha oração, essa é a minha gratidão, Pai. Eu oro pela vida da Ariane, obrigada pelo chamado, pelo sim dela, Senhor. E que possamos ter mais sim através disso aqui hoje, Senhor. Muito obrigada, em nome de Jesus. Muito obrigada. Amém, amém. Glória a Deus. E eu agradeço por tantas vidas caminhando junto com a gente. A gente que está nesse grupo de WhatsApp com mais de 500 pessoas, nós que estamos todos os sábados aqui, e as pessoas caminhando junto com a gente. É muito importante essa unidade. Esse projeto não é meu, esse projeto é nosso, esse projeto é de Deus. Por isso é fácil, porque as pessoas se levantam de maneira voluntária para ajudar. Igual a doutora Gabi se levantou. A vereadora Laudeci também, quero te saudar, a vereadora, por estar aqui com a gente. Que bênção. Então, nós voltamos no próximo sábado, pelo Instagram Bíblia Juntos, YouTube Bíblia Juntos, no StreamYard, que a gente manda o link, com Margot Hall,
coach da Camila Vieira aqui também. E, doutora Gabi, você já está sendo convidada a voltar. Já tem gente pedindo aqui bis. Quando você puder na sua agenda, dá uma brecha aí de novo. Ano que vem você volta. Foi lindo. Maravilhoso. Superou as expectativas. Incrível. Amém. Obrigada, gratidão. Obrigada, gratidão. Bom sábado, gente. Fiquem com Deus, pessoal. Um abraço. Até o próximo sábado. Obrigada.